Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem fazendo as nossas portas se abrirem ainda mais para que outras pessoas cheguem até o Portal do José. Você que está chegando agora, está se inscrevendo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Dê o joinha, mande seus comentários aqui para o nosso portal, que são preciosos e são considerados aqui no nosso dia a dia. Gente, terça-feira teremos eleições nos Estados Unidos. O que isso tem a ver com a geopolítica do mundo e aqui no Brasil, com a influência que isso terá sobre o governo Bolsonaro, seus seguidores e o nosso futuro? A gente vai analisar isso aqui, ou pelo menos uma parte dessa análise, nós faremos aqui hoje, e vamos trazer também a live do presidente da República, que ele sempre faz às quintas-feiras, e as repercussões das suas falas. Aonde é que isso tudo está levando o povo brasileiro, está levando o nosso destino? Bom, vamos começar com as eleições norte-americanas. Essas eleições nos Estados Unidos estão mostrando para o mundo aquilo que os especialistas já sabiam, e apenas os especialistas, que o sistema político norte-americano é tudo, menos uma democracia. É um sistema onde o cidadão elege o seu prefeito, elege o seu representante, seu vereador, elege o chefe de polícia, elege o promotor, elege o juiz, mas não elege o presidente da República. O presidente ele sai de um sistema totalmente irracional, e aí vamos pegar o Hegel, né, que eu trouxe para vocês no nosso último programa. Ele dizia que uma lei, uma norma é justa quando ela ingressa na nossa esfera de racionalidade. Se você não consegue compreender aquela norma, você acha que a norma não é justa e você se sente muitas vezes desobrigado a cumpri-la. É o que está acontecendo agora no processo eleitoral norte-americano, onde mais de 100 milhões de eleitores aptos a votarem no processo americano não comparecerão às urnas e não vão enviar o voto pelo correio, porque eles estão descrentes do processo americano. É um processo que já vem viciado lá de trás, como apresentado nesse livro aqui do Chomsky, que eu já comentei com vocês, e onde ele mostra assim, que a Constituição norte-americana ela foi moldada em cima de interesses econômicos, que desde sempre não se pensou em ter uma democracia, de oferecer uma democracia ou permitir a democracia para todos os cidadãos norte-americanos. A coisa vem de uma aberração tão grande que em 1770, quando os americanos perceberam que a Inglaterra, as cortes judiciais britânicas, estavam considerando a escravidão imoral, abjeta, e colocando as suas decisões nos postes, nas praças públicas, os escravocratas norte-americanos perceberam que a tendência da coroa britânica era a abolição da escravidão, sobretudo nas colônias. Isso teria forçado um processo de independência dos Estados Unidos, que não aboliram a escravidão. Só em 1960, a última lei de segregação nos Estados Unidos foi por terra, foi extinta. Mas a situação é mais bizarra e mais abjeta ainda, e um assunto que pouca gente sabe. Nos Estados Unidos, naquela época, quando foi se montar o colégio eleitoral, ou seja, o estado mais populoso deveria ter mais representantes. Mas quem é que poderia ser considerado cidadão ou parte da população? Era diferente de eleitor. Tinha estado que tinha muitos eleitores, mas não tinha uma população tão grande. Então, o que eles fizeram para equalizar e dar poder a grandes estados que eram escravocratas, portanto tinham uma população muito grande, mas os escravos não tinham voto? Eles decidiram que cada negro valia 3/5 de um cidadão branco para efeitos de contabilização da população. Para que um estado que tivesse muitos negros, ele não tivesse o mesmo peso político, ele tivesse um peso político maior. Então, gente, são contradições, são situações assim absolutamente aberrantes, se a gente puder dizer o mínimo, né? O Barack Obama, nesse livro aqui, que eu também já comentei com vocês um tempo atrás aí, ele escreveu esse livro aqui quando ele era senador. Ele tinha acabado de se eleger senador nos Estados Unidos e ainda estava especulando ali sair pré-candidato à presidência norte-americana. E o que ele ressalta nesse livro aqui, que tem o título de A Audácia da Esperança, Reflexões sobre a Reconquista do Sonho Americano. Ele dizia que o sonho americano já tinha acabado e que a meta dele aqui era tentar reconstruir ou trazer de novo esse sonho americano, que nos Estados Unidos o que vigorava lá era a democracia do dinheiro. E ele vai mostrando como era difícil, como é difícil nos Estados Unidos você virar político
porque você precisa de apoio econômico. Lá não tem justiça eleitoral nacional, não tem horário eleitoral gratuito, você tem que bancar tudo, você tem que arrecadar muito dinheiro. E o americano tem aquela ideia de quanto mais dinheiro você arrecada, mais importante você é, mais prestígio você tem. Então ele mostra as incongruências dessa sociedade, desse modelo. Ele mostra que o Senado norte-americano é uma casa de bilionários e que esses bilionários estão cada vez mais regulamentando ou desregulamentando interesses econômicos. Barack Obama chega à presidência da República, ele com um discurso progressista, mas ele ficou muito manietado, porque apesar de ter um discurso progressista, o governo dele foi um governo que teve muitas guerras, muitas ocupações, destruição de valores e de nações, disfarçados de discursos humanistas preocupados com a humanidade de uma maneira geral. Contrariamente, Trump, que faz esse discurso genocida dia e noite, que influencia tantas outras pessoas, é um governo, ou foi um governante, que não teve nenhum tipo de guerra, nenhum tipo de conflito os 4 anos que ele esteve à frente dos Estados Unidos. Isso contrariou bastante a indústria bélica norte-americana. Então nós estamos diante desse paradoxo. Talvez Trump fosse melhor do ponto de vista bélico para a humanidade. Para nós, ele é péssimo se ele for eleito. Reeleito. Por quê? Porque ele influencia o pior que o Brasil já produziu em todos os tempos. A máquina de propaganda desse sistema econômico norte-americano transfere para países como o nosso esse tipo de polaridade disfarçada, onde as pessoas que estão seguindo, por exemplo, Bolsonaro, as pessoas que estão fazendo campanha para Trump aqui no Brasil, elas acham que o mundo está dividido entre comunistas e anticomunistas, que o comunismo seria o fim do planeta e, portanto, eles são defensores de uma luta permanente contra os comunistas que ninguém sabe onde estão. Mas isso fomenta o imaginário dessa gente e vai arrebanhando cada vez mais pessoas no entorno. Uma dessas pessoas que adere a esse tipo de teoria é o presidente da República. Para reforçar que nos Estados Unidos há também uma grande desigualdade social e que as pessoas não têm tanto interesse em participar das eleições porque elas não conseguem vislumbrar uma melhor realidade, a gente pode ver, por exemplo, em alguns vídeos, quando você pesquisa homeless ou você pesquisa moradores sem teto nos Estados Unidos. Esse vídeo aqui é da Califórnia. É um ciclista, mas vocês podem pegar, vou colocar alguns vídeos para vocês aqui, de pessoas mostrando como existem pessoas sem teto nos Estados Unidos. Esse vídeo aqui é bastante dramático, né? O cara vai percorrendo quilômetros ali, você parece estar numa zona de furacão, num país de 5º mundo. Algumas pessoas, se você fazer um teste de múltipla escolha, cite que país é esse aqui. Provavelmente muitas pessoas vão dizer Venezuela, alguns vão dizer Cuba, enfim. Gente, são cenas assim que mostram assim, a degradação, como o número de pessoas despossuídas, pessoas que estão morando ao relento, estão sem nenhum tipo de oportunidade e nenhum tipo de interesse em participar do processo político, como elas fazem parte de uma grande parcela da sociedade americana. Bom, e aí o presidente brasileiro, no que a gente pode chamar de... O que a gente pode depender da live dele ontem. Fiz aqui o dever de casa, né? Gente, olha, só falou de candidatura a vereador, a prefeito, meteu o pau na Argentina, como se a economia da Argentina tivesse bem pior do que a brasileira. O nosso real aqui está se desvalorizando muito mais do que o peso. Pelo menos o povo argentino não acha seu presidente um demente, um desclassificado, um ignorante, enfim. E o presidente, o que ele nos mostra com a sua live? É aquilo que a gente poderia classificar no Brasil como sendo uma demência funcional no governo. Por que eu estou usando essa expressão demência funcional? É porque o presidente, por mais ignorante ou demente, ou se ele não é uma coisa ou nem outra, ele é um grande farsante, porque ele finge que é demente, finge que é ignorante. Essa demência ou essa ignorância funcional, ela ajuda com que todas as pessoas que comandam a área econômica do nosso país, elas continuem a proteger os grandes grupos internacionais e entregarem o nosso país e fazerem negócios no topo da pirâmide. Pessoas que estão o tempo todo fazendo negócio, enquanto boa parte da sociedade é chamada para esses debates sobre pautas morais e sobre as palhaçadas, as aberrações do presidente da República. Como eu disse a vocês,
não é nenhuma agressão pessoal, chamar o presidente de demente ou ignorante. Não é isso. Porque se xingar resolvesse alguma coisa, a gente ficaria xingando e vamos em frente, né? Mas não é essa a questão. O presidente da República tem um comportamento irresponsável, ele tem uma ignorância na compreensão dos problemas e uma demência no enfrentamento dos problemas. O Brasil tem mais de 160 mil mortos por conta da pandemia, mais de 14 milhões de desempregados. O presidente vai para uma live onde ele se reporta à nação e ele faz o seguinte, faz brincadeiras com relação à homofobia ou homossexuais. Né? Vamos lá. Esse é o tal Guaraná Jesus que deu polêmica hoje comigo lá em São Luís do Maranhão. Eu olhei com essa cor e falei, opa, que trem é esse aí, pô? Já fiquei logo desconfiado, pô. Mas eu tomei. Eu confesso, eu não senti nada. Gostoso, diga aí, filho, fala grosso, fala grosso, fala grosso, confesso. Mandando a ministra falar grosso, né? Porque tomou Guaraná Jesus. Eu quero saber onde é que ele está achando tanta graça, né? Lembrando que hoje é uma sexta-feira, desde cedo ele já se empirulitou, não quer saber de trabalhar, já saiu com a filha, foi para o Guarujá, né? Nessa live aí, o Bolsonaro, ele, nas suas propagandas anti-vacina, fazendo propaganda da cloroquina, gente, foi uma hora ali que a gente elenca vários crimes de responsabilidade que eles vão aparecer lá na frente. O jornal Washington Post já comentou, já fez uma matéria mostrando a responsabilidade do Bolsonaro em relação às mais de 160 mil mortes que nós já temos hoje, ao genocídio que está acontecendo, à expulsão de médicos cubanos, o efeito que isso causou na saúde do povo brasileiro, e eles não param. Agora estão tentando privatizar o SUS, eles dizem que não, mas é a principal porta de ferramenta do SUS, é que pega mais capilaridade, mais dinheiro, é isso que eles querem entregar para a iniciativa privada. O Bolsonaro fez discurso contra a vacina e mandou essa aqui ontem. Vamos lá. Então, essa mais de 8% e levou para 18%. Então aumentou os produtos da cesta básica, diesel, álcool, uma festa em São Paulo. Agora o problema, quando o cara vai no mercado, ou vai na rua, vê que o combustível está alto, o arroz está alto, ele lembra de mim. Não lembra do governador de São Paulo. Então, querido governador de São Paulo, sabe que sou apaixonado por você, sabe disso? Poxa, fica difícil, né? E outra coisa, ninguém vai tomar tua vacina na marra não, ok? Procura outro. E ninguém, eu que sou governo aqui, o dinheiro do e-mail do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina. Gente, parece conversa de bêbado desclassificado na ponta do boteco, na porta do boteco de quinta categoria. Ele fica tirando essa onda, demonstrando a sua demência, né? O que a gente pode dizer? Ignorância. Porque se a justiça determinar que o governo vai ter que separar verba para produzir vacinas ou comprar vacinas para salvar o povo brasileiro, ele vai ter que fazer isso. Porque senão ele vai estar descumprindo aí mais um motivo de impeachment, o Poder Judiciário, por isso que existe a separação de poderes, para que você não tenha um tirano, um déspota, um demente, uma pessoa desclassificada, um irresponsável, tomando conta da vida, da saúde do seu povo. Então, ele não vai ter poder algum se o Poder Judiciário, diante de uma situação como essa, se pronunciar favoravelmente tanto a oferecimento de vacinas para o povo brasileiro, quanto a obrigatoriedade do governo federal dar a sua contribuição na produção dessas vacinas. Isso tudo, gente, como digo a vocês, né, esconde os debates principais sobre a área econômica do nosso país. Bom, vamos aguardar as eleições que vão acontecer lá nos Estados Unidos. Para nós vai ser muito importante para o nosso equilíbrio emocional, para a gente continuar a resistir. Resistir é importante, não só criticar, gente, ficar fazendo as agressões. Eu faço nosso papo aqui, no nosso dia a dia, com a intenção de levar informações, apontar críticas, apontar caminhos, para a gente resistir até 2022. As esquerdas parecem que estão se conversando, parecem que vão buscar um entendimento para que a gente consiga dar um não rotundo a isso tudo que está jogando o nosso país, o futuro do nosso povo, na situação mais abjeta, nessa demência funcional. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!